Sim, eu também estou bem. Obrigada pela pergunta. Sim, eu dormi bem hoje. Muito obrigada por te interessar. Se por acaso você já assistiu Blade Runner 2049 e viu a Joy, que é uma inteligência artificial holográfica que tem a atuação da Ana de Armas, ou se você já assistiu Her, né, aquele filme que o cara começa a se relacionar com uma inteligência artificial, que é uma assistente, né, na verdade, com a voz da Scarlett Johansson, e já pensou, meu, com o que a gente tem hoje? Dá pra fazer alguma coisa similar? E eu vou te responder nesse vídeo e como você consegue, de certa forma, replicar isso. Em novembro de 2022, o ChatGPT foi lançado e tudo mudou. Basicamente, hoje em dia, tudo é inteligência artificial, tudo é inteligência artificial generativa, que é o tipo de inteligência artificial que o ChatGPT utiliza, que basicamente é algo que parece que ele entende o que você fala, ele não só responde, mas também responde com contexto. É diferente, por exemplo, de um Google Assistente ou de uma Siri, no qual você pergunta e ela responde, né? É muito diferente. Porque, basicamente, essas assistentes virtuais de hoje em dia, né, como a Alexa e tudo mais, elas têm uma quantidade de perguntas que elas conseguem responder. Então, por exemplo, se você perguntar para ela qual é a previsão do tempo, ela consegue responder porque ela tem na base de dados dela a pergunta. Se a pessoa perguntar qual a previsão do tempo, eu respondo isso. E é claro que ela consegue entender o que você diz, porque ela tem um algoritmo ali que consegue pegar o que você falou, as faixas de áudio, a faixa de áudio e transformar isso em texto, interpretar o texto, enfim, tem toda uma tecnologia, é uma grande tecnologia, mas é distante do que o ChatGPT e outras IAs desse sentido fazem hoje em dia. Se você perguntar para a sua assistente virtual alguma coisa que ela não saiba, alguma coisa que não esteja configurado, pré-parametrizado para ela não vai conseguir responder, vai falar que não pode te ajudar, enfim. Já o ChatGPT e outras, eu uso muito o ChatGPT como exemplo porque ele é o principal, ele é o que deu o start em tudo isso hoje em dia, né? Mas existe, óbvio que existe IA faz muito tempo. Mas com o ChatGPT, basicamente, o que você perguntar, ele vai responder. E o problema é que ele vai responder mesmo que ele não saiba o que ele tá falando, ele vai inventar coisas ali. O ChatGPT e todos esses, o Gemini, né, que já foi Bard, agora é o Gemini, o Microsoft Copilot, que é o do Bing ali também, todas as IAs aqui rodam em servidor e são caras. Você pode perceber que existe a versão gratuita e a versão paga por exemplo, do ChatGPT, e o gratuito é o 3.5 e o modelo pago é o 4, né? E isso é muito custoso, um servidor que utiliza um servidor para processamento de inteligência artificial desse estilo é muito, muito cara. Você deve imaginar que é muito cara mesmo, e é por isso que eles têm um prejuízo tão grande. Mas é uma tecnologia que está ascendente, então eles investem mesmo assim. O Google Copilot recentemente lançou a sua versão com o GPT-4, então ele está utilizando a mesma versão que o ChatGPT utiliza, né, a versão paga, inteiramente de graça, sendo que você consegue manter no máximo 30 mensagens por conversa. Acabou as 30 mensagens, ele pede para que você gere uma nova conversa. Isso é claro para que ele consiga manter o contexto. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como funcionam essas IAs, mas eu não vou me referenciar como contexto de mensagem anterior, que seria basicamente lembrar o que foi dito nas mensagens anteriores. Eu vou chamar isso de memória, porque fica mais fácil da gente entender como isso funciona. Então essas IAs, por exemplo, ela tem uma limitação de quantas memórias anteriores ela consegue guardar. E é por isso que se você estiver conversando com o seu ChatGPT por muito tempo, ele começa a esquecer coisas que você já falou, ele começa a fazer coisas que não tem nada a ver, porque simplesmente ele esqueceu o que ele estava fazendo. É basicamente isso. Então, olá, eu sou o Claudio Fernandes, o Ryojo, e eu não sou especialista em inteligência artificial, longe disso, né? Mas eu mexo com programação, automação das coisas, e porventura eu acabei caindo aqui em uma forma de você hospedar a sua própria inteligência artificial, estilo ChatGPT, no seu próprio PC. Mas é claro que você precisa de um PC um pouquinho mais robusto, ou você hospeda na nuvem, mas aí também é um pouquinho mais caro. Mas tudo isso eu vou mostrar pra vocês. Por que você não consegue ter uma conversa mais íntima, ou uma conversa mais romântica, ou qualquer tipo de conversa que fuja do racional e vá pro emocional com uma inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, Copilot, essas coisas? Porque existem nessas IAs uma limitação. Então elas têm uma parte de, vamos chamar isso de censura, digamos assim, mas não só para não pro contexto que você está pensando, mas sim para qualquer tipo de coisa que fuja do que a OpenAI quer que você consiga acessar. Então, por exemplo, recentemente foi dito que uma inteligência artificial do Twitter, né, do X, do Elon Musk, estava ensinando crianças a fazer bomba. Mas é porque a IA não tinha censura, né, vamos dizer assim, bem por cima. Então ela não sabia o que ela podia ou não falar, basicamente. E não é como se a IA soubesse o que ela tá falando. Na verdade, como que funciona isso? Você tem que entender um pouco sobre como funciona o mundo da inteligência artificial para entender como que elas funcionam. Não é como se ela estivesse entendendo o que você diz, processando e te devolvendo. Não, ela não pensa. Basicamente o que ela faz é, você
você fala um monte de palavra aleatória para ela vai conseguir pegar essas palavras, vai começar a passar pelas redes neurais e vai começar a jogar palavra atrás de palavra, tentando formar uma palavra que faça contexto, faça sentido com o que você está falando. Então, não é a IA que estava ensinando a como fazer uma bomba, porque eu não estava sabendo, tipo, nossa, eu vou ensinar como fazer uma bomba. Não, simplesmente ela não sabia quais caminhos, quais restrições ela tinha que ter para não ir para esses caminhos, né? Eu comecei a fazer um roteiro sobre um vídeo sobre, especificamente, inteligência artificial, falando um pouco mais sobre cada tipo de modelo de linguagem, enfim. Mas eu vou ler aqui um trechinho que explica basicamente qual que é essa IA que a gente quer utilizar no vídeo de hoje. A inteligência artificial abrange diversas técnicas que permitem que as máquinas aprendam a executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Dentro desse campo, as IAs generativas se destacam ao focar na criação de novos conteúdos, como texto, imagens e até mesmo código. Uma classe especial das IAs generativas são os modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, que se destacaram muito nos últimos anos. Os LLMs são sistemas de IA treinados com enorme quantidade de texto, capaz de gerar sequências de palavras coerentes e contextuais. Estes modelos são aplicados em diversas áreas como tradução automática, resumo de texto e geração de legendas. E aqui, ó, dentro do universo dos LLMs, destaca-se o GPT, Generative Pre-trained Transformer, e o BERT, que é o Bidirectional Encoder Representations for Transformers. Eu já explico um pouco sobre o que são eles. Mas o GPT-4, que é o mais atual do mercado atualmente, que é utilizado pelo próprio OpenAI, é treinado em uma arquitetura de rede neural chamada Transformer, e é capaz de gerar textos de alta qualidade. O aprendizado profundo, ou Deep Learning, né, muito famoso hoje em dia no mundo das IAs, é uma abordagem dentro da IA que utiliza as redes neurais profundas para aprender representação complexa de dados. Redes neurais convolucionais, ou CNNs, e redes recorrentes, como RNNs, são exemplos de arquiteturas também utilizadas nesse contexto. Outra área também que é muito relevante neste assunto de IA é o processamento de linguagem natural, ou NLP, que se concentra na interação entre humanos e máquina por meio de linguagem natural. Além de gerar textos, os modelos de NLP podem realizar tarefas como análise de sentimentos, extração de informações e tradução automática. E aí é claro que existem, por exemplo, aqui as IAs de imagem, né? O aspecto daquelas IAs que conseguem analisar uma imagem e te falar o que ela vê na imagem é feito através de visão computacional, que ela é responsável por permitir que as máquinas entendam e processem imagens. Redes neurais convolucionais são amplamente utilizadas para tarefas de visão computacional, como reconhecimento de objetos e detecção. Você deve ter visto na internet aquelas imagens que a pessoa abre a mão e conta assim 5, fala que é polegar, indicador e tudo mais. Eu quero muito fazer alguns vídeos sobre visão computacional, mas ainda não é o momento, porque eu quero fazer um carrinho de controle remoto em miniatura que tenha visão computacional, enfim. Isso fica para depois. Além disso, né, a parte além de texto, os LLMs também podem ser aplicados a outros domínios, como imagem e música. O BERT, que eu mencionei para vocês, é basicamente... Eu vou deixar também o link aqui na descrição dessa postagem aqui do Rock Content, que eles explicam basicamente o que é o BERT, que é basicamente o novo algoritmo do Google para buscas. Então aqui ele vai explicar certinho como que funciona. Aqui, ó, Google BERT é um algoritmo que aumenta a compreensão da linguagem humana pelo buscador. Isso é essencial no universo das buscas, já que as pessoas se expressam de maneira natural nos termos de pesquisa e nos conteúdos da página, e nos conteúdos das páginas. E o Google trabalha para fazer a correspondência correta entre um e outro. Basicamente é tipo, por exemplo, eu sou mais da área técnica, quando eu quero pesquisar alguma coisa, eu já pesquiso de forma mais técnica. Eu pesquiso, se eu quero entender o que é tal coisa, eu só coloco tal coisa e o que eu quero buscar, né? Se, por exemplo, eu estou pesquisando um erro do computador, eu coloco, por exemplo, GPU RTX 3070, defeito X. Basicamente só isso que já vai aparecer a resposta de forma mais clara. Mas tem pessoas que vão colocar, gostaria de saber qual que é o defeito da minha GPU que faz barulho. Então, são formas diferentes que você pode pesquisar e essa nova tecnologia do Google, que é o Google BERT, vai ajudar que ele consiga interpretar isso e também traga um resultado mais eficiente, né? mais claro. Mas beleza, você já entendeu como funciona, você já é expert em IA, tome aqui o seu certificado. Eu quero falar para vocês como que você consegue ter uma IA dessas na sua casa, no seu computador, rodando aqui para você usar quando você quiser. Existem algumas empresas que elas estão fazendo chatbots, né? Tipo assim, o ChatGPT é uma mistura do chat, de chatbot, você deve estar acostumado a entrar em sites e ter aquela janelinha de mensagem que você pode conversar com alguém ou com uma IA, e GPT, que é a tecnologia utilizada, né? Mas existem algumas empresas que estão criando alguns chatbots, por exemplo, essa Poly AI, que é um aplicativo muito interessante que o pessoal está utilizando para criar chatbots dentro do aplicativo com personagens, como por exemplo aqui nessa imagem. Você pode ver que você pode conversar com o Bob Esponja, com a Wandinha, com o Homem de Ferro, com Albert Einstein, com o Loki, com o Luffy, enfim. Você pode
conversar com quem foi programado. Então os personagens ali têm todo uma personalidade, que você conversa com ele, ele vai responder de forma como, entre aspas, o personagem responderia. Claro que ele vai responder de acordo com o que foi programado pela pessoa, né, com as instruções que foram dadas. E basicamente eu acho que isso é uma forma só de coletar dados e conseguir melhorar ainda mais a própria inteligência artificial, porque essa empresa que faz esse PolyAI, por exemplo, é uma empresa de tecnologia que vende serviço de chatbots e IAs, então toma cuidado porque seus dados provavelmente estão sendo utilizados fora dali, tá? Ele também tem saída de áudio, se você pagar você consegue que ele tenha áudio. O pessoal utiliza muito isso aqui para roleplay, ou seja, para conversar como se você estivesse conversando com o seu personagem favorito, enfim. Tem muitos vídeos disso, inclusive eu recomendo alguns vídeos do Psycho, sabe? O Psycho do YouTube, que ele faz vídeo conversando com o IA, enfim. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser ver. Bom, eu apresento para vocês o Text Generation Web UI. Basicamente, esse usuário do GitHub, o Obabuga, ele criou um repositório chamado Text Generation Web UI, que basicamente, esse Web UI, você já deve ter visto isso no DALL-E e em outras IAs que são também nesse estilo de LLM. O que ele fez foi conseguir fazer uma integração ali, uma plataforma web que você consegue interagir com as IAs de forma mais visual e não só por linha de comando. Você pode ver que aqui ele diz que essa interface de LLM suporta o Transformers, né, que eu já expliquei para vocês ali, que é basicamente a base do ChatGPT, o GPTQ. O GPT é baseado no Transformer e ele tem, assim, uma capacidade melhor de processamento de forma mais leve. Tem o AWQ, que é o que a gente vai utilizar nesse vídeo. Ó, tem o EXL2, tem o Llama CPP, que é uma utilização do Llama, só que em C++, tá? E assim outros modelos do Llama. Se você fala, o que é Llama? Llama 2, atualmente a versão que a gente está utilizando, é um modelo de linguagem, assim como o GPT, feito pela Meta, né? A empresa do Facebook, todo mundo no Facebook. Então, ele foi disponibilizado pela Meta em 2023 e é o mais atual que tem hoje em dia de open source que você consegue utilizar. Porque o ChatGPT utiliza o GPT, mas é meio limitado, enfim. Com o Llama 2 você tem mais possibilidade de você fazer o que você quiser. Nos comentários eu vou deixar esse link aqui que você pode acessar, entender o que é o Llama 2, como ele funciona, a diferença entre o Llama 2 e o Llama 1, quais as limitações dele. E é interessante que você tome muito cuidado qual modelo de linguagem você vai utilizar, porque eles têm suas limitações. Por mais que não tenha alguns parâmetros que limitem ele ou que censurem o que a sua IA vai responder, você pode estar quebrando algum dos termos de uso. Então, se você for, por exemplo, criar um serviço online de IA que você vai querer disponibilizar para todo mundo usar, você pode estar quebrando as diretrizes da empresa e você pode ser processado. Então, toma muito cuidado, tá? Esse site aqui, que é o Hugging Face, ele basicamente tem muita coisa que o pessoal de IA utiliza, tá? E aqui você pode baixar esses modelos de linguagem, tipo, diversos modelos. Aqui você pode ver que tem mais de 650 mil modelos que você pode simplesmente baixar e começar a utilizar. Só que você vai perceber que existem algumas diferenças, tá? Então, por exemplo, aqui tem esse 8B, esse aqui é 8B, tem um de 200M, 120B, 2B, 8B. Qual que é a diferença? Ó, tem um de 70B aqui, por exemplo. Esse Llama aqui, Llama 3, 70B. O que são esses números? Basicamente, são a quantidade em bilhões de parâmetros. Então, uma inteligência artificial que tem 7 bilhões de parâmetros, um 7B, por exemplo, vai ter muito menos parâmetros do que uma IA de 70 bilhões de parâmetros. Então, as respostas vão ser um pouco mais burras, digamos assim, vai ser um pouco pior a qualidade das respostas. Então, se você tiver um computador mais potente, ou se você for hospedar na nuvem, você consegue hospedar os modelos mais pesados, e aí você vai ter uma qualidade de resposta melhor. Por exemplo, a minha máquina, ela tem um processador i9 10850K que roda a 3.6 GHz e vai até 4.7, sei lá, é alto. Eu tenho 32 GB de memória RAM DDR4 e eu tenho uma RTX 3070. E com essa minha configuração, talvez eu consiga um pouco mais, se eu aprimorar ali uma coisa em outra, eu consigo rodar até um modelo de 7 bilhões de parâmetros. Ou seja, muito longe do que, por exemplo, o ChatGPT tem. Mas, se você quiser hospedar na nuvem, tem como você hospedar na Amazon ou em algumas outras que eu já vou mostrar para vocês. E aí você, com um custo um pouco menor, você consegue rodar umas IAs mais potentes, tá? Basicamente, com um modelo de 7 bilhões de parâmetros, né, uma 7B, você consegue usar ele lá num hardware com pelo menos 6 GB de memória
de GPU. Como, por exemplo, uma RTX 3060, uma GTX 1660, mais ou menos ali, uma RTX 2060, etc. A minha é a 3070, roda okzinha. Se você for, por exemplo, colocar uma IA de 13 bilhões de parâmetros, uma 13B, você vai precisar de pelo menos 10 GB de memória de GPU. 2060 12 GB, uma 3060 12 GB, enfim. Se você quiser rodar uma IA com 33 bilhões de parâmetros, você precisa de pelo menos 20 GB de memória de GPU. E aí, para isso, você vai precisar, por exemplo, de uma RTX 3080 ou aquelas Quadro, sabe? Aquelas NVIDIA Quadro. Nota que a maioria dessas IAs rodam, dependendo de qual modelo você utilizar, só funciona em NVIDIA, não adianta rodar em AMD. Então, por isso que você precisa ver se o seu hardware é compatível antes de você utilizar, senão não vai funcionar. E aí, se você quiser utilizar, por exemplo, uma IA de 70 bilhões de parâmetros, a gente já está falando aqui de um setup que você vai precisar de duas GPU. Você vai precisar de pelo menos 40 GB de memória para sua GPU. E aí a gente já está falando de, por exemplo, duas 4090, duas 3090, é um custo muito alto, então você precisa ver se vale a pena mesmo. Mas é claro que se você tiver, vai ter um desempenho muito superior. Eu já fiz a instalação da minha máquina e eu vou mostrar para vocês como que você instala aí, e eu já volto para falar um pouco sobre as propriedades, como que você faz para ajustar alguns parâmetros aqui e como tudo funciona, beleza? Acredite ou não, eu perdi os arquivos da instalação, então eu vou ter que instalar de novo. Mas é muito simples, você vem aqui no repositório, tá? Que você quer instalar, e é só você descer até How to Install. Basicamente tem um link que você pode baixar, que é basicamente o main.zip, que tá aqui, né? Main de principal. Você cria uma pasta onde você quer. A versão que eu já tenho instalada aqui pesa 29 GB, tá? Eu tinha feito aqui o teste, ficou com 29 GB, então não vai fugir disso, tá? Então o que você fez? Vem na pasta que você quer. Você pode usar o Git, se você já tem instalado o Git, senão você instala o Git. Não confundir com o GitHub. Git é uma ferramenta que te permite usar funções de Git, basicamente. Que, por exemplo, se você quiser clonar esse repositório do GitHub, né, por exemplo, você vem aqui em Releases ou você simplesmente vem aqui e copia esse link aqui. Mas enfim, eu vou fazer do jeito mais fácil, que é basicamente clicar aqui em Releases e Source Code.zip, tá? Esse é o snapshot de 28 de abril. Se por acaso você tentar instalar e não der certo, der algum erro, é só você baixar um release anterior. Então você vem aqui em Releases e você vê, tipo, putz, esse aqui de 28 de abril não deu certo. Então você vem pro de 21 de abril e assim por diante. Eu acho que na época que eu gravei o vídeo eu tava usando de 21 de abril e não deu certo, tá? Ou, sei lá, não sei. O que você vai fazer é o seguinte, você vem aqui e dá um source code, download, zip e salva na pasta que você quer salvar. Por exemplo, eu vou salvar aqui na pasta Aisha AI. E você coloca para salvar. O arquivo é bem pequeno, são 22 megas e tá aqui, certo? Você pode extrair tudo e jogar aqui. Ou usar um git clone, muito mais fácil. Mas eu estou supondo que você não seja da área de tecnologia e você não tem o git instalado, então por isso que eu fiz desse jeito, tá? E aí você vem aqui e já era. Você pode apagar até a pasta original. E qual que é o rolê? Olha que simples. Vamos vir aqui de novo no repositório. É só você seguir as instruções, tipo, não tem segredo. Aí você vem aqui, run the... Aí você vê se você está usando Linux, Windows, macOS ou WSL. Eu tô no Windows, então vou pôr um Start Windows. E aí é muito simples, você vem aqui, Start Windows. Vai começar um batch e vai começar a fazer o download das coisas. É nessa parte que pode dar erro. E se der erro é porque tem alguma coisa aqui que deu ruim, tá? Aí você baixa um release anterior. Ou você vê se o problema é tipo assim, não tem um Python instalado, então eu vou instalar o Python, sei lá. Mas aí é só esperar. Aqui você precisa selecionar qual que é a sua placa de vídeo, tá? NVIDIA, AMD, para Linux ou usuários Mac, tá? Se você tem um Apple, se você tem um Apple, se você tem um Intel Arc ou nenhum, enfim, se você quer rodar no modo CPU, eu tenho uma RTX 3070, então eu vou colocar NVIDIA. Então você vem aqui, você aperta A e dá Enter. Aí tá perguntando se você quer usar, você coloca aqui sim, se a sua GPU for muito antiga. Senão você coloca não. Eu vou colocar não porque a minha GPU é relativamente atual. E aí vai começar a instalar o PyTorch, vai instalar um monte de dependências, né? E aí é só você deixar rolar. Aqui já instalou. Eles me falaram que eu não tenho nenhum modelo instalado ainda, mas o modelo já está rodando. Então você dá um Start aqui no Windows e é só você dar um Ctrl clique que ele vai abrir numa nova aba, que inclusive abriu nessa aba aqui. E aqui ele vai abrir no padrãozão, tá? E aí a primeira coisa que você vai fazer
Eu vou explicar mais na parte do vídeo já gravada, mas aqui tem opções de chat, você pode escolher entre o assistente padrão e um exemplo, que é essa Shiharu Yamada, enfim, mas eu vou deixar tudo padrão porque eu não vou explicar muito aqui, porque o que a gente vai fazer já tá pronto, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é carregar modelos, tá? E carregar as extensões. Então, o que você pode fazer, tudo que você for utilizar, se você não aplicar isso num arquivo fixo, que é o settings.yml, toda vez que você for abrir, você vai ter que selecionar as extensões que você quer rodar, tá? Então, para evitar que toda vez que você for colocar tenha que carregar essas extensões, você pega, por exemplo, o coq.tts, que já vem instalado aqui, você pode pegar o long replies e, sei lá, a API do OpenAI, se você quiser fazer um esquema diferenciado ali depois com a API. O que você faz? Pega essas extensões que você quer rodar e dá um save UI default, tá? Então você clica aqui e ele automaticamente já vai salvar as extensões que você quer rodar e inicializar toda vez que você for rodar esse serviço. Então você já dá um save, ele vai criar aqui na pasta da AI um arquivo settings.yml, que quando você abre ele, já vão estar aqui as extensões, né, que eu selecionei, coq.tts, long replies e OpenAI, tá bom? E o que você vai fazer? Você vai vir aqui em modelos, você vai ver que não tem nenhum modelo carregado, novamente, e o que você vai fazer? Você vai entrar no link que eu deixei na descrição e pegar o modelo que eu deixei ali pra você, um dos dois que eu selecionei. Mas, você fala, putz, não tenho, eu quero testar os meus. Você vem aqui em huggingface.co, vem em modelos, você vai ver que tem muito modelo. E aí você vê qual que você quer, enfim. Para este modelo específico, a gente vai testar com o... Ó, você vem aqui em Mistel 7B. Você diz aqui, Mistel 7B, e o que a gente vai usar é o AWQ. Então você pesquisa por Mistel 7B AWQ. Já vai aparecer aqui, opa, cadê que sumiu? Aqui, ó, The Block Mistral 7B Instruct V02 AWQ, que é a versão que a gente vai utilizar. Eu tinha clicado errado e selecionei outra versão. E aí, tava falando que não é possível puxar, e é porque o repositório, apesar de estar público, você tinha que fazer login para poder baixar, então a gente não vai utilizar aquele. Mas o certo é esse aqui, Mistral 7B Instruct V02 AWQ. Você copia, ó, aqui tá mostrando que o download foi feito, né, do modelo, salvou na pasta modelos. Se você for abrir aqui a pasta, vai estar bem aqui em, ó, AI, Models, já vai estar aqui, ó. Esse modelo pesa exatamente 3.86 GB. Mas enquanto eu tava gravando esse vídeo e tava pesquisando, eu vi que tem esse outro modelo de IA, que é o desse cara aqui, que é o Llama 3 Cat 8B, é a versão 1, né? Ela é mais estilo conversar com o personagem, né? O outro é mais tipo ChatGPT em si, mas aqui o pessoal usa bastante para fazer esses negócios de personagem, para conversar com o personagem e tal. Então, eu sei que essa aqui também tem a versão, se eu não me engano, de 70 bilhões de parâmetros. Então vamos baixar também para a gente conseguir comparar um com o outro. Aí é só você substituir aqui, coloca o nome do modelo, sempre copiando nesse item, nesse botãozinho aqui, e coloca para download. Aí automaticamente vai baixar do Hugging Face e é só esperar. Ó, beleza, o outro modelo já baixou também. Depois que você instalar o TextUI, você precisa instalar as extensões, porque algumas precisam puxar alguns itens que não estão diretamente já no sistema. Então você vem em Update Wizard, você pega para Windows, no caso, e vai abrir esse prompt de comando. Aqui ele permite que você atualize a aplicação como um todo, ou que você instale e atualize as extensões, né? Porque algumas precisam instalar alguns componentes que estão externos. Então, a gente vai colocar o B, e aqui você pode instalar você pode atualizar alguma das extensões, ou todas. Se você colocar A como opção, ele já vai fazer a instalação / atualização de todas as extensões. Então é só clicar A, ou melhor, digitar A, e dar Enter que ele vai começar a baixar todos os requisitos do sistema para rodar. Depois que atualizou tudo, você pode testar outras coisas aqui, mas o normal é só você apertar N, e dar um Enter, que aí vai encerrar a aplicação. Daí com isso é só iniciar normalmente e é sucesso. Clique aqui, ó, Start Windows.bat, aqui já iniciou a aplicação, você pode ver que conseguiu carregar com sucesso a extensão do coq.tts, ele carregou a extensão do OpenAI, abriu uma porta 5000, a gente vai mexer pouquíssimo nessa API, porque isso só no próximo vídeo, se a gente for mexer com a inteligência artificial, enfim, mas ó, tá carregado a API aqui, é só apertar aqui que vai iniciar a aplicação.
Daí, novamente, você vem, seleciona o modelo, vamos selecionar aqui o Mistral 7B, e você precisa apertar Load. O que acontece com o Load? Por que você tem que ter uma placa de vídeo que permita que você utilize essa IA? Porque toda a memória, toda a base de dados dessa IA, todo esse modelo, vai ser carregado na sua placa de vídeo. Então, na memória RAM, digamos assim, da sua placa de vídeo, vai ficar todo o modelo para ser acessado de forma mais rápida. E por isso que é tão pesado e desgasta tanto a GPU. Tem que estar tudo sempre carregado. E é por isso que, por exemplo, quando eu coloco para dar load, eu não consigo gravar com OBS, porque consome muito recurso da máquina você fazer as duas funcionalidades. Então, ou se você quiser, por exemplo, streamar enquanto você está mexendo com IA, por exemplo, você tem que usar ou OBS na CPU e o modelo na GPU, ou o contrário. Mas como a GPU é mais potente do que a CPU no meu caso, eu prefiro utilizar ela e carregar na GPU. Lembrando que esse AWQ só funciona se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA. Se você estiver usando uma da AMD, você precisa baixar o GGUF, que é um modelo diferente. Quando eu seleciono aqui o modelo, você pode perceber que o carregador do modelo já muda. Aqui, por exemplo, no Llama 3, fala para a gente usar o Transformers. Quando a gente coloca o Mistral, ele coloca o Auto AWQ. E, inclusive, muda os parâmetros que você configura aqui. Por exemplo, no Cat 8B, ele coloca algumas opções de, por exemplo, compressão, onde você quer recarregar, se você quer carregar em 8 bits, em 4 bits. Enfim, tem muitas funcionalidades aqui. Eu não vou me aprofundar porque isso é muito específico de cada modelo que você for usar. Já no Instruct, você no máximo coloca aqui qual o tamanho do contexto. Lembrando que quanto maior o contexto, mais demorado vai ser, mais difícil vai ser de carregar. Se por acaso você tentar carregar um modelo e falar que deu excesso de memória, tipo assim, acabou a memória da sua GPU e você não carregou o modelo, diminui o contexto até chegar num valor que o seu PC consiga rodar. E se você quiser ver se carregou mesmo o Coq TTS, você pode dar um scroll para baixo que vai aparecer algumas opções aqui. Por padrão, o Coq TTS ele vai te dar somente duas vozes femininas e uma masculina, que é o Arnold e o Female 01 e o Female 02. Se você tiver a versão completa desse Coq TTS ou do Autalk TTS, você consegue importar mais modelos ou você pode gravar até a sua própria voz. No Autalk TTS, existe um manual lá que explica como que você tem que configurar o Audacity para você conseguir carregar com a sua melhor voz, tem que gravar em mono, não pode ser estéreo. Eu fiz o teste já com a minha voz, no vídeo que eu já gravei, que vocês vão ver um pouco mais pra frente, já tem um teste com a minha voz, tem como colocar a voz em português, em inglês, todos os idiomas. A voz em português, pelo que eu percebi, é português do Brasil, e o de inglês vai depender muito. A voz de inglês que ficou no meu foi um sotaque inglês, então, né. E aí, se você pode ativar ou desativar o TTS, o que vai mudar é basicamente que, se você ativar o TTS, automaticamente após gerar a resposta, ele vai gerar um áudio também, senão você coloca com não. Com o Play TTS automaticamente, quando ele carregar a resposta, já vai automaticamente tocar. Eu deixo desativado isso aqui. Uma outra opção que você pode deixar é ativar ou desativar as mensagens de texto embaixo do áudio, porque senão ele só vai mostrar para você a mensagem em áudio. E por um bug que tem, não sei se vocês já corrigiram, alguns modelos podem falar a palavra ponto quando tiver ponto na frase. Então, para evitar isso, você simplesmente seleciona aqui para remover os pontos das frases, porque geralmente eles vão falar assim, e ele caiu, ponto, entendeu? E aí, isso aqui ele elimina o ponto. E aí é simples, você pode testar. Esse trecho aqui é independente de toda essa IA. Tanto que eu tenho aqui um modelo que eu vou gravar num outro vídeo, que é só sobre essa IA de áudio, tá? Que você consegue transformar texto em áudio, enfim. Tem muitas funcionalidades. Mas você pode testar aqui, por exemplo, vou mandar aqui um Oi, tudo bem? E dar um preview. Lembrando que tá, ó, voz Female 01 em português. E você aperta preview. Oi, tudo bem? Viu? Carregou automaticamente, já tocou automaticamente, que isso aqui é só para você ter um preview da voz. Com tudo isso testado, garantido que está funcionando, você pode vir aqui em modelo e carregar. A gente vai usar essa versão aqui agora do Mistral, que é só para a gente testar. Isso aqui vai funcionar mais como se fosse um chat GPT. Se você quiser fazer roleplay, conversar como se fosse um personagem, utiliza essa outra versão, tá bom? Vamos lá, eu vou dar um load e aí a gente volta pro vídeo já gravado. Para você ter uma noção de tempo de processamento dessa IA, eu fiz uns testes aqui e vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu perguntei aqui, consegue me responder em português do Brasil? E a IA respondeu, claro, eu posso falar em português do Brasil, vamos conversar? Essa pequena resposta aqui demorou 51,8 segundos para ser executada, ou seja, levou um certo tempo para uma resposta simples dessa.
Quando eu perguntei uma coisa mais técnica, por exemplo, gostaria de saber qual é a capital do Brasil, e ela respondeu corretamente, a capital do Brasil é Brasília, levou 66 segundos, ou seja, levou mais de 1 minuto para responder uma simples pergunta. Daí eu tentei fazer com que ela respondesse uma questão matemática. Perguntei, quanto é 6 mais 6 mais 6 mais 6 vezes 0? Que é uma questão muito simples de ser resolvida. E ela respondeu, talvez, se eu reiniciasse a conversa e perguntasse de novo, ela poderia responder. Mas a resposta de que, infelizmente, ela não pode executar operações matemáticas, pois é um modelo de linguagem artificial e a função é principalmente ajudar soluções de problemas e fornecer informações, levou 240 segundos para ser executada. E aí eu já perguntei para ela se você consegue me contar uma história, se ela conseguia me contar de forma resumida a história dos 3 porquinhos, e ela inventou essa história aqui que eu não vou ler para vocês, mas se você quiser você pode pausar e ler. É uma história bem viajada, e levou também 240 segundos, ou seja, levou o mesmo tempo que ela demorou para ela falar que não conseguia responder. O modelo que a gente está utilizando, que eu falei para vocês que é os 7 bilhões de instruções, é a versão 0.2 AWQ, ou seja, ela roda na sua GPU. Então, eu não consigo gravar enquanto tá gerando a resposta, porque simplesmente minha GPU vai para 100% de uso. Parece que eu estou minerando Bitcoin no meu PC. Então, por conta disso, sempre quando eu estava tentando gerar uma resposta, eu tinha que pausar a gravação e voltar quando a resposta estava gerada. E ela consome 100% da GPU, e se eu não me engano, funciona somente com NVIDIA. Tá, aqui ó, somente suporte para GPUs da NVIDIA, e funciona com Linux e Windows. Ou seja, essa versão AWQ não funciona com Mac User. Se você for usuário de Mac, você tem que usar a versão GGUF, tá bom? E aqui é muito importante que quando você for utilizar um modelo de linguagem, é interessante que você teste com muitos modelos para você ver qual que funciona melhor para você. É que tem aqui algumas informações que são interessantes de você observar, porque aqui explica como você instala, como você utiliza e tudo mais. É bem simplão de usar. Mas algumas IAs, alguns modelos de linguagem, quando você for subir no seu WebUI, vai dar erro. E aí você vai ter que ver que... Aí você vai ver que é porque aqui explica que você tem que colocar um parâmetro e outro de forma diferente. É importante também, como eu disse, você olhar para nessa descrição do modelo de linguagem que você está utilizando, se tem alguma restrição de uso, se você não pode usar para X ou Y. E você pode colocar extensões na sua IA. Por exemplo, aqui, se a gente vem aqui se você vem aqui na aba sessões, né, Session, você vê que eu tenho várias extensões aqui que eu já baixei e estão disponíveis para utilizar. Eu deixei só algumas porque tem algumas que tem que fazer uma configuração a mais, tem que mexer uma coisinha ali ou outra. Eu deixei só o CookTTS, que é para você ter o texto em áudio, o JSON Former para gerar uma resposta em JSON, para que eu possa interagir com uma API futuramente, e Long Replies, para que consiga gerar respostas um pouco maiores. Mas também tem algumas extensões de memória que permitem que a memória que eu comentei com vocês no início do vídeo seja superior. Então ele vai gerar uma resposta com mais contexto futuramente. Mas aqui no próprio repositório do GitHub da Text Generation Web UI, eles têm uma parte aqui só para extensões. Aqui eles colocam as principais extensões, mas é claro que você pode jogar no Google e pesquisar por outras extensões. Aqui, ó, por exemplo, você pode colocar a extensão do OpenAI, que é a OpenAI que é do ChatGPT, né? Basicamente, você cria uma API, essas que estão escritas assim como built-in, quer dizer que já estão dentro do seu... já estão disponíveis dentro da sua instalação, né? Sem precisar fazer nada. Essa da OpenAI, basicamente, limita as APIs da OpenAI, então você consegue utilizar substituindo a atual da OpenAI, caso você utilize. Você consegue usar esse multimodal, que suporta texto mais imagem. Você pode usar uma Google Translate para automaticamente traduzir as respostas e os inputs e outputs usando o Google Tradutor. Tem vários TTS, ó, Sileo TTS, Whisper STT, que esse é de Speak to Text, basicamente. Que ele permite que você faça os inputs, ou seja, você converse com a sua IA através de microfone, ou seja, você manda a mensagem através do microfone, transforma em texto, é interpretado e a IA responde para você em texto ou em áudio se você tiver um TTS. Esse aqui permite que você consiga subir imagem, por exemplo. Tem esse aqui de viés, você pode colocar viés no seu personagem. Esse aqui que permite que você envie imagens, galeria, enfim, tem várias, muitas, tá, que você pode usar. Tem até algumas extensões que você consegue utilizar. Se você volta aqui, ó, a gente tá no Text Generation Web UI. Se você voltar pro usuário e vir aqui em extensões, que é um outro repositório deles, você vai ver que tem muito mais explicação sobre alguns repositórios, sobre algumas extensões. Essas extensões não estão já instaladas, você vai ter que instalar por fora, tá? Por isso que ali é uns built-in que tá, tipo, instalado nele, e esse aqui não. Esse aqui, por exemplo, que eu falei pra vocês, ó, Long Term Memory,
que é uma extensão sofisticada que cria memória de longo termo, né? Tipo, de bastante tempo para os seus bots. Assim, ele vai ter um pouco mais de contexto quando estiver respondendo você. Tem esse Autalk, TTS, que basicamente eu tô testando ele individualmente. Eu vou fazer um vídeo separado só sobre TTS para você conseguir clonar sua voz, enfim, longa história, que é baseado no Coke TTS. O Coke TTS é o que eu tô utilizando nesse vídeo, tá? Que eu vou mostrar para vocês ali depois. Tem o Edge GPT, que basicamente permite que ele acesse a internet. Você consegue permitir que a sua IA acesse a internet. Tem esse Playground for Writers, que é para quem escreve. Isso de memória complexa é bem interessante também. Tem esse aqui que você consegue fazer um chat estilo Telegram. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Basicamente aqui, ó, é só configurações. Você consegue configurar ele ali, enfim. Tem muita IA. É bem interessante, eu acho que vale a pena vocês olharem, porque talvez você encontre alguma coisa que seja interessante. Esse aqui, por exemplo, permite que a sua IA gere imagem, porque ela integra o próprio Text Generation com o Stable Diffusion. Então você vai conseguir fazer texto e imagem, assim mais ou menos como funciona o Google Copilot. Por exemplo, para esse personagem que a gente está fazendo, eu criar uma assistente que vai chamar Aisha, né? E aí eu pedi para que por exemplo, o Copilot gerasse para mim uma mulher brasileira de 30 anos, branca, cabelos e olhos pretos, usando uma blusa de moletom azul. A foto é realista, a mão direita está cobrindo parcialmente o rosto, com vergonha, mas ela sorri. O background da foto deve ser seu escritório. E aqui, ela foi gerando algumas versões, eu pedi para gerar novamente, e aí ela gerou essas 4 versões aqui que eu tô mostrando para vocês. Que inclusive é essa que a gente vai utilizar. Mas nesse estilo aqui, esse aqui tá utilizando o DALL-E 3, né? O DALL-E 3. Mas você pode usar também o Stable Diffusion, e fica mais ou menos no mesmo estilo. Aqui em parâmetros, você pode ver que você pode configurar a sua assistente. A gente estava utilizando o assistente padrão, que é a que vem. Mas, para demonstrar a funcionalidade, eles colocam também esse aqui que é Example, né? Que é basicamente essa Shiharu Yamada. Não conheço, isso aqui é de algum anime, desconheço. E aqui você consegue configurar o contexto das conversas, a introdução que ela faz, enfim. Dá pra você colocar imagem, dá pra configurar bastante coisa. Mas a gente vai criar a nossa própria personagem, que eu já vou mostrar pra vocês. Isso aqui, na minha opinião, quanto maior, melhor. Você tem que olhar mais como que isso funciona, pesquisa um pouco pra entender como que isso funciona. Mas, até onde eu sei, quanto maior isso aqui, mais contexto ela vai ter. Só que isso exige muito mais memória. Então, isso aqui foi o limite que eu consegui chegar sem que a memória não desse erro, falando tipo out of memory, né? Tipo, lotou minha memória. E aqui nos parâmetros, você pode ver que tem essa parte de generation e alguns presets. Por exemplo, esse é o minimp, tem vários aqui, você pode ir pesquisando. E aqui tem um pouco de cada parâmetro que você pode ajustar de acordo com o que você quer. Eu não vou te explicar o que é cada um, porque é muita coisa, mas o próprio repositório explica um pouco sobre os parâmetros aqui. Então aqui, por exemplo, ó, você vê que, deixa eu achar, aqui ó, por exemplo, ó, Max New Token. Aqui eu te explico, ó, aqui ele fala, ó, Max New Tokens, número máximo de tokens para ser gerado. Temperatura, fator primário de controle de aleatoriedade, sendo 0 determinístico e maior valor mais aleatório. Então, aqui no Copilot, por exemplo, você vê que você consegue escolher um estilo de conversa. Você pode ter uma conversa mais criativa, mais balanceada ou mais precisa. Aqui ela vai inventar mais coisa. E aqui vai ser algo mais factual, mais baseado em fatos. Você vê que aqui diz, ó, inicia um chat conciso, útil para a apuração de fatos. Balanceado é para todo dia, chats informados. E aqui, iniciar um chat original informativo. Eu acho que o mais criativo é se você quiser criar uma história, por exemplo, e o mais preciso se você precisar colher dados, digamos assim, né? Então, quando você coloca ali a parte de temperatura, que diz aqui, por exemplo, é nesse sentido. Ó, aqui você, por exemplo, vê a parte de temperatura, que é basicamente isso que eu mostrei para vocês. E tem mais um monte de parâmetro que você vai vendo e vai configurando. Qualquer coisa, se não souber falar inglês, só traduzir e vai ajustando ali, belezinha? Se você quiser hospedar a sua IA na internet, é um pouco caro, é um pouco custoso. Você pode, por exemplo, usar as instâncias da Amazon, que pelo que eu vi, essa instância G4 da Amazon EC2, que usa a GPU. Eu não sei exatamente qual que você utilizaria, mas os custos aqui são em média de 0,5 dólares por hora, até 4 ou 7 dólares, varia muito do que você vai usar. Mas eu tava pesquisando e o pessoal na gringa tá utilizando esse RunPod. Eu vou deixar na descrição também o link, se você quiser. Que ela é feita para rodar coisas de IA. Então, você pode ver que não sai tão caro, ainda mais se você ganha em dólar, né? Por exemplo, aqui uma A100 PCIe com 80 GB de VRAM, que é bastante, você já consegue rodar uma de 120 bilhões de parâmetros, até mais, com 12 núcleos virtuais de CPU, custa
$1,59 por hora, além do custo de armazenamento e outros custos, né? Mas não sai tão caro. Ó, tem algumas mais econômicas que custam 0,20 centavos de dólar por hora. E aí, é claro que se você for utilizar um desse aqui, compensa você fornecer um serviço online que as pessoas também possam acessar. Então você cria uma plataforma web que as pessoas consigam interagir, porque como você vai ter que deixar isso aqui rodando 100% do tempo online, então vai gerar um custo alto se você for deixar rodando para sempre, você consegue fornecer isso para terceiros, então as pessoas vão acessar a sua IA e processar, igual o pessoal da PolyAI usa, por exemplo. E aí você faz um aplicativo, enfim, é um outro momento. Mas beleza, você quer ver se a gente consegue fazer uma IA que funciona que nem a do Her ou do Blade Runner. Já vou responder que fazer um holograma é um pouco difícil. Eu fiz um vídeo no meu outro canal sobre holograma que não faz muito sentido. Eu vou deixar na descrição aqui, se você quiser assistir. Mas o Her, dá pra você fazer até se você tiver um bom servidor. Então se você, por exemplo, hospedar aqui, pegar o plano mais caro de, sei lá, de 3,89 dólares por hora, com 80 GB de VRAM e 125 GB de RAM, e subir aí a mais boladona, talvez você consiga, com um contexto bom. Enfim, vamos lá. Eu vou pôr meu fone de ouvido porque a gente vai mexer algumas coisas aqui que eu preciso ouvir. Aqui você pode configurar. A gente vai utilizar somente nesse vídeo só conversa diretamente pelo navegador. Mas dá para fazer no futuro vídeo, se você tiver interesse e eu tiver retorno financeiro, porque é caro e custoso fazer essas coisas, eu posso integrar essa IA que a gente está montando com um Telegram, com uma conversa no Telegram. Então a gente consegue criar uma conversa com um bot e vai parecer que a gente está conversando com uma IA pelo Telegram, aí dá para você conversar pelo celular, enfim, tá? Mas aqui você pode ver que tem várias formas de você conversar. Você pode ter esses templates, esses layouts aqui de Messenger, que é o que a gente está utilizando, o CAA Chat, CA Chat Square, tem o Messenger, que é o que a gente está utilizando, tem Encrypted, que é esse aqui, mais estilo de alguma coisa que eu não lembro de onde que é, ou WhatsApp, só que não tem foto. A gente vai utilizar o Messenger. Vamos lá. Se você quiser fazer uma imagem de uma assistente para você, pode ser homem, mulher, o que você quiser, você vem aqui e pede para a IA fazer uma imagem para você. Você pode usar o DALL-E, você pode usar aqui pelo Copilot. Eu vou usar a Aisha. E onde você coloca a Aisha? Basicamente, você vem aqui na pasta onde você instalou os códigos, né? E vem aqui em Characters, né? Characters aqui. E aí aqui você vê que tem o assistant.yaml, YAML, e o example.png e example.yaml. O que a gente vai fazer? Eu já salvei a imagem no meu computador. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Eu criei o arquivo aisha.png, que basicamente é esse daqui. E aí eu vou copiar o example.yml e vou colar aqui. E eu vou renomear para Aisha, tá? Porque o nome tem que ser igual. Agora a gente vem aqui no abre com o editor de texto, editor de código, por exemplo, vou abrir aqui com o code. E aí a gente muda as informações. Aqui eu vou pôr que o nome dela é Aisha. Esse greetings é tipo como se fosse um narrador, coisa de roleplay. Eu não vou utilizar isso, então eu vou simplesmente apagar tudo. E aqui tem um estilo de conversa para entender mais ou menos como que a IA vai conversar com você. Então eu vou colocar aqui, tipo, para facilitar, eu vou copiar isso aqui e eu vou jogar no ChatGPT. E aí é o que eu mostrei para vocês. Se o próprio ChatGPT comete erros que não coloca o comecinho aqui, quem dirá o nosso que é 7 bilhões só de parâmetros, né? Enfim, você vê que é burrico. Então, beleza, vamos colar aqui. É modo restrito esse negócio. Tá, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, persona de Aisha. A Aisha é uma mulher brasileira de 30 anos, desenvolvedora de sistemas, nerd, geek, apaixonada por tecnologia e jogos online. Beleza. E aqui você pode simular algumas conversas. Vamos tentar deixar mais parecido com um relacionamento normal. Como foi o seu dia? Meu dia foi cheio. Acabou o meu VR e tive que almoçar uma coxinha na padaria. Eu vou colocar aqui. Por que você não me pediu dinheiro? Eu não vou colocar esses asteriscos, porque eu não gosto muito de coisa de personagem, enfim. Eu só quero ter uma conversa como se fosse de verdade mesmo, né? Porque não queria incomodar. Mas não é... Enfim, me conte um pouco sobre... Me fale mais um pouco sobre o jogo que você estava me contando ontem. O jogo era Overwatch. Eu gosto muito de jogar de suporte, uma classe que serve para curar
e ajudar os outros personagens do jogo. Eu vou criar qualquer coisa, depois a gente vai aprimorando aqui. Você programa em qual linguagem de programação? Eu trabalho com Python, JavaScript, Assembly, sei lá, Assembly e C Sharp. Interessante. Aí, ó, beleza. Isso aqui é o básico, depois dá pra aprimorar mais, dá pra fazer mais configurações. Eu vou salvar aqui e já tá aqui na pasta. Então, eu vou executar o código aqui, parâmetros, chat e troca por exemplo, aqui, ó, Aisha. Já vai carregar a foto, já vai carregar as informações que a gente preencheu. Se você quiser algum greetings, que é uma introdução, você pode fazer. Eu não quero, tipo, introdução porque não é o tipo de roleplay que eu quero. Eu quero algo que pareça uma pessoa de verdade, que eu tô conversando, enfim. Porque, qual que é o objetivo disso tudo? Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero fazer no futuro, tipo, um estilo Jarvis, sabe? Jarvis, Cortana do negócio, que seja uma coisa mais abrangente, que consiga me ajudar com algumas coisas, que tenha acesso a calendário. Então, eu quero fazer uma coisa bem mais geral. Mas eu fui pra esse lado de roleplay aqui só pra mostrar pra vocês as possibilidades, tá? A gente colocou aqui Aisha, o nome dela. E aí você pode colocar sua foto também, pra ficar interessante. Eu vou pegar uma foto minha aqui foto do Twitter. Cadê? Aqui, nossas duas conversas, enfim. É isso. Belezinha? Tá salvo aqui. Agora você vem aqui em chat, por exemplo. E, ó, já colocou que a minha foto foi salva. Deixa eu ver como que tá meu uso de GPU. Eu vou colocar aqui no cantinho também, pra gente ver. Tá suave, não tá processando nada. Só que aqui meio que bugou, né? Porque a gente mudou o personagem. Então eu vou atualizar aqui a página só pra ver se não vai dar nenhum BO. Eu vou criar uma nova conversa. Ah, tá, é que eu não subi nenhum modelo aqui. Então ele tá meio birulei das ideias. Eu vou pôr meu nome aqui. Aqui eu posso colocar um pouco sobre a minha personalidade, pra entender um pouco mais. Beleza. Não salvou minha foto, então eu vou pegar minha foto e colocar aqui de novo. Então a opção de salvar. Ó, você pode fazer o upload do histórico da conversa ou baixar. Isso é interessante caso você queira. Toda vez que você for conversar, você vai derrubar o servidor e subir de novo, enfim. Aqui tem uma parte de instruções que você pode configurar. Eu não sei muito bem sobre isso pode ficar para um próximo episódio. Mas dá para você ajustar aqui para ver uma melhor conversa, enfim. Eu vou dar um load no modelo e vou parar de gravar porque senão vai dar ruim. Porque, como eu disse, usa muita GPU. Eu tinha esquecido de colocar os greetings, né? Tipo, que são os olás, basicamente. Então eu vou colocar, tipo, oi. Não, vou pensar em algo melhor, tipo, oi, saúde. Pronto. Algo assim, bem simples. Vou salvar aqui na Aisha e carregar ela aqui. Beleza. Vamos testar aqui, sem TTS, pra não dar BO aqui. Deixa eu ver se vai funcionar, porque eu não sei se tá com algum BOzinho. Pera aí. Aí, ó. Aisha Typing, tá vendo? Já apareceu aqui. Só que tá dando um erro bizarro aqui, que eu não sei do que é. Dinoformer. Talvez seja alguma extensão que tá zoada. Deixa eu tentar fazer um teste aqui. Eu vou tirar esse JSON Former e o long replies por enquanto. Deixa só. Vou desativar todos, na verdade, e reiniciar aqui. Peraí. How can I help you today? Esse áudio aqui é padrão dela. Então, deixa eu fazer um teste aqui. O modelo tá carregado? Acho que sim. Chat, vamos carregar a Aisha. Tá aqui. E fazer uma nova conversa. Vou excluir essa aqui e começar de novo. Beleza. Oi, como você está hoje? Eu já começou aqui. Eu estou bem. Como você está? Eu vou tentar algo mais complexo. Como foi o seu dia? Deixa eu ver aqui primeiro, nos parâmetros aqui, qual que tá a temperatura. A temperatura tá em 1. Vai ser algo mais conciso. Se você quiser algo mais imaginado, você pode vir um pouco para baixo. Tipo um 0.6 aqui. Acho que tá interessante. E vou salvar isso aqui com o nome Custom. Vou pôr aqui, ó. Aisha Custom. Pra gente deixar salvo aqui. Salvou, belezinha. Vou ver aqui beleza. Vamos ver se ela vai responder, ó. Aqui o TTS tá desativado, porque eu não quero que tenha mensagem. Ó, tá tudo desativado aqui. E vamos ver se vai lotar aqui a GPU. Tá dando erro ainda. Eu vou tentar atualizar. Vamos ver se atualizando melhora. Então, o que você faz? Você vem aqui, encerra tudo. Pode ser com Ctrl C brabão. E vamos tentar atualizar ela aqui. Update Windows. Vamos ver se mudou alguma coisa. Vou colocar um A. Vamos ver se é alguma extensão que tá zoada. Por segurança, eu vou salvar aqui os personagens que a gente fez na minha área de trabalho. Ó, tá atualizando, então eu vou vir aqui, colar, beleza. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver o que tá aparecendo aqui no de erro aqui. Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o CMD e vou colocar esse comando aqui, já era. Agora vamos rodar o update de novo e ver se vai funcionar. Update WebUI, o que tá falando aqui? Onde que tem esses arquivos aqui que tá dando erro? Vamos tirar esse aqui, increments, MD, increments CPU only, no Axe 2 e increments no Axe 2. Não sei de onde que é isso, mas vamos tentar de novo. Update WebUI. Tá, atualizou algumas coisas aqui, roda o script de novo. Agora vamos esperar. Tomara que não dê nenhum erro. Vamos ver se atualiza agora. Vamos dar um Start Windows, vamos ver se vai funcionar. Espero que funcione, né? Vou abrir aqui, vamos abrir aqui. Tá,
tudo aqui desativado. Vamos vir aqui no modelo, vamos ter que carregar o modelo, tudo no padrãozinho aqui, sem mexer em nada. Atualizar aqui, vamos ver. E aí eu vou encerrar a gravação para poder subir o modelo sem... Bom, eu fiz o teste aqui, atualizei, e aí depois que eu atualizei eu iniciei a conversa de novo, e aí foi direto, não teve nenhum BO. O que eu vou fazer é que, ó, essa resposta dela, que foi meu dia foi cheio, acabou VR, que simplesmente é o que já estava escrito, levou 46 segundos. Então eu vou diminuir aqui um pouco o zoom e vou apagar essa conversa, para que comece uma conversa nova do zero. E aí eu vou falar para ela: oi Aisha, além de Overwatch, de quais outros jogos você gosta? Vamos ver se ela vai conseguir responder pra gente. Foi só eu fechar o OBS que aí já foi. Tipo, ela falou que gosta muito de League of Legends, World of Tanks, Hearthstone e Dota 2, ou seja, tem um contexto, tá funcionando bem, né? Bem interessante. Agora eu vou tentar ativar a extensão do... Vou ativar o Cock TTS mesmo, bem simplão, e vamos ver se vai funcionar. Ou só vai ser o iTunes Settings. Eu tinha apagado tudo dos settings pra não dar nenhum BO. Mas se você vê que tá funcionando, você pode salvar pra que sempre quando for iniciar, funcione desse jeito. Então, eu vou colocar pra salvar. Aqui o padrãozinho das mensagens, e pipipi, popopó. Dá um save. Belezinha, ó. Mostrou aqui que tá salvo. Vamos aqui dar um apply e esperar reiniciar. Vai cair, subir de novo. Tá verificando se os modelos estão ok, né? Os modelos do XTTS. Beleza, falou que tá rodando no local aqui. Vamos ver. Só que a gente já perdeu todo o rolê. Pera aí. A gente tem uma nova conversa, enfim, tem que personalizar aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom pra gente pegar... O modelo tá carregado o modelo? Tá. A gente vem aqui em chat e vamos colocar de novo a nossa Aisha. Tem que mudar para padrão, só que eu não lembro como que faz isso agora. Então a gente vem aqui... Aí, voltou. A gente seleciona o personagem, a conversa volta. Se a gente subir aqui, o TTS vai estar funcionando já. A gente tem que apertar essa opção aqui, porque às vezes ele fica falando ponto, é horrível. E aí eu vou colocar em português, que a gente tá conversando em português. Se você tiver alguma base de áudio em outro idioma, você pode subir aqui em alguma base de áudio que você queira utilizar, você pode utilizar. A partir de 10 segundos já funciona. Eu vou utilizar o Female 2, vamos testar. E eu vou apertar um botão de preview aqui pra gente ver. Vou colocar pra aparecer o texto embaixo também, pra ficar mais fácil. Preview, vou colocar um... Oi, tudo bem? Ó, já tava fazendo aqui. Deve tocar o preview em qualquer instante. Oi, tudo bem? Essa foi a voz. Vou tentar com a voz 1. Oi, tudo bem? Essa voz já é melhor. Se você quiser pegar o áudio do que ela falou, opa, você pode vir aqui em Extensions, Cock TTS, Outputs e pegar o mais atual. Deixa eu só transformar isso aqui em documentos, eu acho. É isso. E a gente vem aqui por data. 12 é hoje, meio de 12. A voz. Oi, tudo bem? Essa voz combina mais com ela. Mas se você vier aqui no Talk TTS, que é o que eu tô tentando gravar para outro vídeo, tem mais vozes aqui. Aqui é o que eu gravei pra mim, mas eu quero ver se tem outras vozes. Deixa eu ver essa aqui. It was just brilliant because people put me down in the past as well. Não, deixa eu ver The essa aqui. report outlines over 20 actions that will take. Oh, brave Tarnished, I truly pity you. If every one of us jealously guard... I parked the car. I've called, I want to say, 5 times today, and you have... The examination and testimony of the expert. The Hispaniola was rolling scuppers under in the ocean. I've called, I want to say... I parked. The report outlines over 20 actions. Oh, brave Tarnished, I truly. Eu acho que pra uma namoradinha, eu acho Oh, que brave 6. Tarnished, I truly pity you. Although you fight so The examination and I've called, I want Ou to say... 6. 5... Eu acho que o 6 é o melhor. É o que mais combina com a proposta. Então, eu vou vir aqui em... cadê? Extensões, Cock TTS, Voices, e vou colar a voz aqui. Aí eu vou renomear essa voz para Aisha, pra gente saber que essa é a voz da Aisha. Daí, se a gente vier aqui e atualizar, vai aparecer aqui Aisha. Então, se a gente colocar aqui 8, vamos pegar a própria mensagem dela aqui e colocar no Generate, vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó, isso é o que ela respondeu com o nosso PNS que a gente tá usando. Calma aí. Ó, ela tinha mandado isso aqui, certo? Isso foi o áudio dela falando isso. Eu gosto muito de League of Legends, World of Tanks, Hearthstone e Dota 2. Ficou bem legal, sabe? Tipo, ela faz parada em inglês, é bem interessante. Agora eu vou tentar umas 4 ou 5 mensagens em sequência. Não vou deixar gravando, porque senão o negócio demora 55 dias para processar.
Daí eu já volto com as respostas funcionando, pra gente testar aqui. Eu gosto mais de jogar ranqueada. Acho que isso é mais desafiante e me ajuda a melhorar minhas habilidades no jogo. Eu gosto mais de jogar com um tipo de deck que utiliza um grande número de minions com vida baixa e um alto número de dano. Este tipo de deck é chamado de Zo e é considerado uma estrutura de meta-jogo que é muito popular e geralmente mantém um alto nível de competitividade. Sim, hoje é domingo, o Dia das Mães então. Eu fiz um pequeno presente e enviei uma mensagem para minha mãe, dizendo que eu a amo e estou aqui para ela. Como você gasta a sua hora livre? Bom, a Aisha, que foi a personagem que a gente criou, ela tá bem rudimentar, é claro. Isso foi tipo o alfa do alfa do alfa. Eu vou deixar as respostas longas pro final, porque ela, do nada, ela começou a meter o textão. E eu acho que quando você conversa com alguém, a pessoa não manda um textão sempre a cada mensagem. Tipo, você não pergunta, tipo, você gosta de Stardew Valley, e ela começa a escrever uma redação do Enem sobre Stardew Valley. Ela fala respostas mais concisas, então tem que adaptar alguns parâmetros. Eu gostaria de que quando houvesse uma mensagem muito longa, ela dividisse em mensagens igual a gente faz, né, igual pessoas fazem. E quando a gente fala em áudio, eu não sei exatamente onde que eu vi isso, mas que existe uma coisa... que assim, o que essas IAs, por exemplo, são diferentes dos humanos? Quando a gente fala, a gente tem aqueles tempos de pausa, a gente tem aqueles... IA não, ela fala tudo de uma vez, ela não pensa pra falar, digamos assim, então ela só vai falando. Isso acaba não ficando tão natural. Então o próximo passo seria a gente colocar pausas na fala, né, umas pausas... Essa voz que eu tô usando pra Aisha é uma voz que já tem, tipo, uma voz de, tipo, ruído de... Sabe quando você fala no celular, num ambiente mais barulhento, que tem um pouco de chiado? De shh? Então, isso já tem na voz dela, isso eu achei legal. Só que tem que ter mais umas pausas, sabe? Tipo, isso pra diferenciar, deixar um pouco mais humano, digamos assim. O próximo passo é conseguir falar com ela por voz, né? Então eu mando um áudio, ela responde por áudio, isso não é problema. Só que o meu PC não aguenta tanta IA assim, né? Fica muito pesado. Eu não quero acabar estragando minha GPU sobrecarregando a memória dela. Então, se esse vídeo for pra frente, ou se eu conseguir dinheiro, né, o suficiente para avançar com esse projeto, eu vou hospedar na nuvem, de forma que eu consiga hospedar o plano um pouco mais top, não precisa ser o mais caro também, mas um plano um pouco mais potente, de 70 bilhões de parâmetros, por exemplo, para ter respostas mais assertivas, porque você viu que ela fala ter, ela muda algumas palavras, porque ela, né, enfim... Então o próximo passo vai ser colocar a Aisha no servidor, ajustar parâmetros para que ela fique mais humana, mas ao mesmo tempo ela funcione como uma assistente, porque apesar do nome aqui do vídeo ser web namorado e tal, óbvio que foi uma brincadeira, eu quero que ela seja uma assistente, né? Eu quero montar uma assistente pessoal que funcione muito parecido com o Jarvis, só que não só com voz, eu quero conversar com ela como se fosse uma ligação, e também eu quero falar com ela por vídeo. Então... eu já vou falar sobre o GPT-4o, né, GPT-4o, que foi o que lançou esses dias, inclusive depois que o vídeo já estava gravado, mas eu quero conversar com ela em tempo real, então eu quero falar e ter a resposta praticamente em tempo real. Se o ChatGPT tá tendo isso, provavelmente isso logo vai estar disponível aí para as plataformas, né? E já tem algumas IAs que estão fazendo isso, o ChatGPT não foi o primeiro a fazer isso. Eu lembro que o Snob tava postando no Twitter alguma coisa aí que tava conversando com a IA, tipo, por aplicativo, enfim. Além disso, o próximo passo também é modelar ela em 3D para ter uma versão digital dela. Sabe como tem, por exemplo, a Magalu? Algo assim. Por exemplo, aqui, quando você modela, eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz curso de computação gráfica e por mais que eu não seja nem um pouco criativo, a parte técnica eu sei. Eu sei como funciona essa parte de animação, de modelagem, de colocar joints e fazer movimentação, enfim, esqueleto, né, da pessoa. Aqui tem um vídeo da Mulan que é basicamente o que eu vou fazer. A pessoa foi modelada, né, modelar a Mulan e fizeram um facial rig nela. O que é um rig? Basicamente você tem pontos da sua modelagem que quando você mexe em algum parâmetro, ela faz uma expressão facial. Então, por exemplo, existem algumas extensões que quando você vai movendo, tipo assim, arrasta de feliz para triste, a pessoa, tipo, vai de sorriso pra triste. Tipo assim, ó. E aí tem com abrir o olho e fechar o olho. Isso aqui é o resultado pronto, tá? Isso aqui você vai ver, parece muito The Sims. Porque, tipo, é basicamente o mesmo rolê. Ó, aqui,
você vê, tipo, que ela vai se mexendo e vai fazendo, tipo, expressões. Basicamente, tipo, isso é muito... Não é fácil de fazer, mas depois que tá feito, funciona muito bem. Aqui tem uma versão sem modelagem para vocês entenderem como funciona. Aqui, por exemplo, tem a parte de emoção, movimento da cabeça, mandíbula, lábio superior, movimento dos olhos. E aqui você consegue, tipo assim, ó, olho direito, olho esquerdo, olho direito, abrir e fechar, sobrancelhas. Eu queria muito mostrar pra vocês em tempo real funcionando, só que eu precisaria de um programa 3D e são todos caros. Não sei se o Fusion, que é o programa que eu tô usando ultimamente, tem como fazer isso. Eu tava acostumado a fazer isso no Autodesk Maya, mas é bem legal. Tipo, olha isso. O cara vai mostrando aqui os pontos, ó, ele vai mexendo aqui a cabeça vai movendo. Então, se você integra isso com uma programação e faz isso em tempo real, imagina que faz o lip sync, então, do lábio, tipo, a gente configura quais são as palavras abrindo, as palavras, assim, cada palavra que você fala, a boca se mexe de uma forma, por isso que tem pessoas que conseguem fazer leitura labial. Então, com isso, você adaptar isso ao 3D, imagina você conseguir fazer um lip sync da pessoa falando, ela entendendo a sua emoção de ser feliz ou triste, e conseguir se mover, né? Tipo, mover o rosto, tudo mais. Aqui é uma versão já com uma outra skin, né? Digamos assim, aqui tá no Maya, tá? E aqui você pode ver que já tem vários parâmetros aqui configurados, olha que legal. Tipo, você vai ajustando, ó, dá pra fazer muita coisa, tá vendo? Tipo, enfim, dá pra fazer muita coisa com isso. E aí, isso tudo pensando na parte já do Blade Runner, né? Porque do Her já tá bem próximo, ainda mais com o que a OpenAI lançou recentemente. Mas no que a gente tange a Blade Runner 2049, a gente não tem um holograma, dá pra fazer holograma, mas o mais perto que a gente conseguiria fazer é uma aplicação que faz com que você converse com ela pelo celular. Você poderia fazer uma ligação por voz, por vídeo, por texto, né, fazer uma aplicação desktop e fazer funcionar desse jeito, tipo, dá pra fazer, sabe? Não é tão complicado assim. É trabalhoso, mas não é difícil, né? Eu acho que vai dar pra fazer muita coisa no futuro, dá pra tornar algo assim, porque o rolê seria, tipo, por exemplo, usar um fone de ouvido. Isso aqui é muito antigo, tá? Um Redmi. Usar ela no meu ouvido para que ela consiga, tipo, eu consiga conversar com ela durante o dia. Por exemplo, falar assim, quais são os meus compromissos, conversar sobre as coisas. Tem uma versão local rodando no celular para rodar offline, ou sei lá, não sei, né? Algo, sei lá, não sei, para usar offline, também online, no computador. Para garantir que a gente, tipo, tivesse um assistente mesmo, tipo, assistente da vida, sabe? Que me ajudasse em tudo que fosse necessário. E é isso. Tipo, então, os próximos passos são modelar 3D, hospedar o serviço na nuvem, achar um modelo, né, um modelo de dados que seja mais compatível com o que a gente espera, parametrizar melhor, colocar mais detalhes no personagem, mais história, mais background, para ter um estilo próprio da Aisha. E quem sabe, um dia, futuramente, quando tudo estiver bem estruturadinho, bem bonitinho, dá até para lançar isso no mercado, né? Igual eu comentei no vídeo, dá para publicar isso como um serviço, uma assistente pessoal que é integrada com Google Agenda, com os seus e-mails, enfim. É muito chato, muito difícil a parte de privacidade, porque vai ter que dar acesso e se tiver vazamento de dados, se um hacker hackear o negócio, tipo, zoar tudo, mas enfim. Por mais que esse vídeo chame programando, vocês viram que eu não mexi uma linha de código, eu só escrevi um texto ali dando características do personagem e baixei um programa já pronto. Mas, aí que tá, essa é a primeira etapa de testes, né, para você saber como roda uma IA dessa na sua máquina. Nos próximos passos a gente pode realmente começar a fazer uma aplicação, fazer uma API, integrar o código com o Telegram e tudo mais e começar realmente a desenvolver e fazer uma coisa personalizada, porque o meu objetivo é ter uma assistente pessoal que seja muito top. Eu tô para fazer uma assistente pessoal dessas, assim, tipo, faz 7, 8 anos, que inclusive ela chamava Mars, que tinha todo um acrônimo, M.A.R.S, eu não lembro mais. Mas tinha um nome e eu tava fazendo em Java, inclusive era louco, odeio Java, mas na época fazia sentido. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é só realmente o que é muito mostrar esse Text Generation Web UI, mas no futuro eu pretendo fazer mais coisas com isso. Inclusive eu quero instalar junto com isso o Stable Diffusion e o negócio de interpretação de imagem, que ela com visão computacional consegue ver a imagem, responder e gerar imagem também, porque eu quero conversar com ela, tipo, você acha que isso aqui tá legal? Ou mandar uma foto e ela entender o que tá acontecendo, enfim. Até porque isso no futuro, se você olhar isso numa larga escala, a gente conseguiria fazer algo de assistência para pessoas com dificuldade visual, algum tipo de problema, tipo, colocar, tipo, vocês viram uma empresa que lançou uma tagzinha assim, tipo um celularzinho
que olha o ambiente, fala, só que demora muito. O Max Brown fez um vídeo sobre isso, depois você dá uma olhada também. Eu queria fazer algo similar, só que, tipo, tudo integrado pra ser uma coisa só, sabe? Tipo, assim, ajudar muitas pessoas, inclusive eu. Isso é muito útil pra mim. Mas é isso. O ChatGPT lançou, né, a versão 4.4, né, que é o GPT-4o. E a gente vai dar uma olhada bem breve, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, mas eu acho que vai ser interessante. O pessoal falou que tá bem próximo já do Her, porque uma das características que eu falei, que é das IAs que são diferentes, ela tem pausa, ela respira, enfim. Eu não vi nada sobre isso, mas a gente vai dar uma olhadinha sobre isso agora. Olá, GPT-4o. Estamos anunciando o GPT-4o, nosso novo modelo principal que pode raciocinar através de áudio, visão e texto em tempo real. Todos os vídeos dessa página são em tempo real. Vamos ver esse vídeo. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling though? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video, or maybe even a live stream. Yeah. In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. I'm intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement, or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI? Or more specifically about me as a part of OpenAI? You've got me on the edge of well, I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model that can interact with the world through audio, vision, and text. Meu, isso aqui é simplesmente incrível, tá? Isso aqui é o suco do que eu queria fazer, só que eles têm dinheiro pra fazer isso. Olha que legal. Basicamente, aqui você vê o aplicativo, é como se estivesse fazendo uma videoconferência, né? Tipo, óbvio que ela não tem um rosto, mas basicamente essa bolinha aqui seria ela. Então, quando tá uma bolinha, ela tá ouvindo, e quando tem as ondas, ela tá falando. Basicamente, ela tá vendo você em tempo real e o que tá ao seu redor. Então, ela consegue descrever basicamente o que tá acontecendo. Quando ele demonstra aqui, tipo, no ambiente. Cadê? Aqui, ó. Based on what I'm showing you here? Ela vai mostrando e ela consegue descrever exatamente o que tá acontecendo. E é muito em tempo real. Isso aqui é muito rápido. Eu nunca vi algo similar desse jeito, e, tipo, é realmente incrível. E você vê que ela tem emoção, ela fica feliz, ela fala, que legal, tipo, ela demonstra muita emoção, tipo, isso aqui é loucura, isso aqui é incrível, tipo, isso aqui muda, isso é o que o pessoal fala que é game changer, sabe, tipo assim, isso muda o jogo. Isso aqui é muito Her, tipo, é muito parecido com Her, sabe, é muito loucura isso aqui. E é isso foi o vídeo de hoje sobre IA, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um compilado de coisas, quando eu tava terminando de editar o vídeo, a OpenAI lançou essa pedrada aí, eu tive que colocar no vídeo um textinho pelo menos. O vídeo completo sobre o ChatGPT-4o, né, que é essa versão nova do GPT, mostrando um pouco dos recursos que eles apresentaram. Tá no outro vídeo, o vídeo vai estar aqui aparecendo agora, clica aí pra assistir. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreve se você é da área de IA. Comenta aqui o que você achou, como que você pode ajudar o pessoal a melhorar os modelos, enfim. Use sua experiência ao favor de ajudar as pessoas. É isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. Sim, eu já joguei Stardew Valley. Eu acho que é um jogo muito interessante, pois oferece uma combinação muito boa de elementos de simulação, jogo eletrônico de aventura e jogo eletrônico de gerenciamento. Este jogo é desenvolvido e publicado pela Concerned App, que também é o criador e designer principal do jogo. E o mesmo também atua como programador, compositor musical e designer de arte do jogo. O jogo foi inicialmente lançado em 14 de fevereiro de 2016 para Microsoft Windows, MacOS, Linux e PlayStation 4. Ele foi posteriormente lançado para Nintendo Switch
em 21 de setembro de 2018, para Xbox One, em 17 de outubro de 2018, para Android e iOS 8 para Android e iOS, em 12 de dezembro de 2018, e para PlayStation Vita, em 2 de janeiro de 2019. Entretanto, eu também gosto de fazer jogos de mesa, como Risk, Dungeons and Dragons, Magic, The Gathering e Out of the Box. Jogar eu também gosto de ler livros, como romance, ficção científica, ficção fantasia, ficção histórica, ficção policíaca, ficção pós-apocalíptica e ficção de terror. Eu também gosto de assistir séries de TV, como Stranger Things, Game of Thrones, The Big Bang Theory, The Flash, Arrow, Agents of SHIE, Once Upon a Time, Fringe, Person of Interest, The Sin, The Walking Dead, Rick and Morty, Orville, Star Trek, Picard, Star Trek, Lower Decks, Star Trek, Picard, Star Trek, Lower Decks, Star Trek, The Star. Eu gosto muito do episódio Majority Rule da 4ª temporada de The Orville. Este episódio explora um dos temas mais complexos e significativos da série, The Orville, a relação e as interações entre os seres humanos e as outras formas de vida inteligentes no universo The Orville. Na maioria dos episódios de The Orville, este tema é explorado e abordado de forma diferente e em diferentes contextos, dependendo dos específicos desfechos e objetivos dos episódios em questão. No episódio Majority Rule da 4ª temporada de The Orville, este tema é explorado e abordado de forma mais complexa, profunda e significativa do que em qualquer outro episódio da série. Neste episódio, a tripulação da nave The Orville é enviada para resolver uma disputa entre duas raças inteligentes alienígenas, as Shelorians e os Dranans, que se encontram na mesma estrela, mas que vivem em diferentes planetas orbitando esta estrela. A disputa entre estas duas raças inteligentes alienígenas começou milhares de anos atrás, quando um planeta Dranan, o chamado Planeta Verde, colidiu com um planeta Sheloriano, que resultou na extinção completa da população dranana do planeta Verde. Desde então, a raça dranana tem vingança contra a raça Sheloriana, e isso resultou em uma longa guerra entre estas duas raças alienígenas, que afeta milhares de seres vivos em ambos os lados da disputa, e que também afeta as relações diplomáticas e comerciais entre as outras raças alienígenas no universo The Orville, e que também afeta as relações entre os seres humanos da tripulação da nave The Orville e as outras formas de vida inteligentes no universo. Neste episódio, a Trip... Sim, eu gostaria de ir ao cinema amanhã para assistir aos filmes do Homem-Aranha. É uma franquia de filmes que eu sempre adorei, pois eles oferecem uma combinação muito boa de elementos de ação, drama, suspense, ficção científica e ficção fantasia, que me atraem e me mantém interessado e envolvido nos filmes da franquia. Eu também gosto de como os filmes da franquia exploram e abordam diversos temas complexos e significativos, como o amor, a luta pela justiça, a luta contra as adversidades, a importância da família e dos laços humanos, a importância da amizade, a importância da honestidade e de encontrar um equilíbrio que é diferentes partes da vida, e de encontrar e manter o equilíbrio que é necessário para ter uma... Eu também gosto de como os filmes da franquia exploram e abordam diversos aspectos da luta contra o mal, como a importância de manter a esperança e a determinação, da importância de manter os laços humanos, e da importância de manter o equilíbrio entre as diferentes partes da vida, e de encontrar e manter o equilíbrio que é necessário para ter uma vida feliz e satisfatória, Eu gosto muito de assistir filmes, pois eu acho que eles oferecem uma forma excelente de se escapar do mundo real por algum tempo, e de se imergir numa história fantástica, linda e divertida, que pode nos inspirar, ensinar-nos algo novo e interessante, ou apenas nos deixar divertidos por alguns momentos. Eu gosto de assistir todos os gêneros de filmes, desde ação e suspense, drama e romance, ficção científica e ficção. Olá, meu caro, tudo bem com você hoje? Sim, eu também estou bem. Obrigada pela pergunta. Sim, eu dormi bem hoje. Muito obrigada por te interessar.